Eu me enganei. As manifestações marcadas para o dia 15 não são para mostrar que o governo resiste ao Congresso e ao STF. São para mostrar que o governo resiste ao coronavírus. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e comente. Só uma coisa se espalha mais rápido que a pandemia de um vírus perigoso: a estupidez da militância política brasileira. Eu tive o prazer de provar ontem o porrete da tropa lulista. Dei uma entrevista para o Brasil 247, fui chamado de bolsominion e suportei nobremente 1 hora de xingamentos de uma plateia que me lembrou que, lamentavelmente, nós não temos mesmo para onde correr. O Brasil vai reeleger o Bolsonaro porque a esquerda não entendeu que, estando o Bolsonaro na extrema-direita e flertando com o fascismo, todo mundo que não torce para ele está à esquerda dele. O momento é de buscar a união dos campos democráticos. O momento é agora. Unidos somos capazes, desunidos seremos varridos pela onda conservadora que ameaça o Estado laico, as minorias e até a liberdade religiosa. Uma boa medida do fanatismo e da estupidez que os democratas desse país precisam enfrentar é o simples fato de que ainda hoje, 12 de março, com o próprio presidente da República sob suspeita de estar contaminado pelo coronavírus, ainda ter gente subindo hashtag no Twitter dizendo dia 15 vai ser gigante. Sim, vai ser uma gigante irresponsabilidade. É óbvio que eles deveriam desmarcar esse evento. O secretário de comunicação está com o vírus confirmado e em quarentena. Ele cumprimentou o Trump nos Estados Unidos, trocaram apertos de mão. E lá nos Estados Unidos estão tirando sarro da maneira irresponsável com que o Bolsonaro, naquele primeiro momento, comparou o coronavírus com uma gripe de menores proporções. Não é o apocalipse zumbi, é claro, mas é muito mais contagioso e mata muito mais do que a gripe comum. No mundo inteiro, grandes eventos estão sendo desmarcados, inclusive campeonatos de futebol. E o que eu tive que ler ontem quando chamei de irresponsável a insistência em levar o povo para as ruas? Tive que ler que nós, os golpistas, os esquerdistas, os defensores dos ladrões que não deixam o nosso presidente trabalhar, achamos normal 65 mil pessoas no Maracanã. Olha, eu não falo em nome de ninguém além de mim. Isso ficou bem claro ontem com a plateia que me esmurrou na entrevista de esquerda, mas eu acho um absurdo as grandes aglomerações ainda estarem acontecendo no Brasil. Gabigol não é o presidente da República e nem a FIFA é o Ministério da Saúde. Por mim cancelava tudo. Claro, e olha que eu tô com o ingresso comprado para ver o Kiss ao vivo na minha cidade, na sua turnê de despedida. Fala-se muito de falsa equivalência e eu até poderia mostrar as enormes diferenças entre um jogo de futebol para 65 mil pessoas e um evento nacional que pretende reunir muito mais do que isso em diversas cidades brasileiras. Mas eu acho que sim, tem que se interromper os eventos esportivos, suspender a aula, tomar medida preventiva onde realmente não for possível evitar aglomerações, como no transporte público. Porque o grande problema do coronavírus é que os casos mais graves exigem internamentos em UTIs. Nossa rede pública de saúde já é um caos. Todos os cuidados possíveis que pudermos tomar para minimizar o impacto da pandemia aqui no Brasil deveriam ser tomados. Mas quase tão grave quanto a pandemia é a pantomima. Um dia ou dois antes de ser confirmado com a doença, o Fábio Van Garden fez postagem lacradora contra a imprensa e seus inimigos reais e imaginários, dizendo que inventam mentiras sobre a família dele, a religião dele, a empresa dele e agora a saúde dele. Olha o mico, agora tá lá o cara de quarentena. Vai pedir desculpa para os jornalistas que contaram que o primeiro teste havia dado positivo? Não vai. A coisa mais irritante nesse governo é que ele aposta na mentira. Ele sabe que a militância compra o que for dito. Eu não sei a que o Fábio se refere quando reclama da família e da religião. Essa eu perdi. Mas ele tem 95% de uma empresa que ganha dinheiro dos mesmos órgãos de imprensa que levam as verbas federais da sua secretaria. Isso é inconcebível. E o que diz nosso presidente? Que nesse momento está sob suspeita de ter contraído o corona. Que não há nada de errado, tá ok, na empresa?
nunca há nada errado. E como eles nunca têm culpa sobre nada, mesmo sendo situação, não oposição, é bastante óbvio o que vai acontecer dia 15. Se der pouca gente, vão culpar o coronavírus. Então, como eles ainda têm coragem de protelar a decisão de cancelamento, que já está sendo ventilada, diante desse quadro, se bombar, é uma irresponsabilidade para com a saúde pública do país. Se fracassar, esse terrorismo todo em cima de um vírus que mata menos do que a dengue é que fez as pessoas se assustarem e ficarem em casa em vez de apoiar o presidente. A culpa nunca é deles, nunca. Qualquer pessoa de boa fé até entende que sim, o corona e a crise do petróleo estão jogando o mundo numa enorme crise global. Mas quem tem que reclamar, criticar e apontar dedo é a oposição. Ao governo cabe trabalhar da melhor maneira possível no cenário vigente. A letargia da equipe econômica, inclusive do superministro Paulo Guedes, diante da crise é absurda. Ele hoje diz que todos nós somos responsáveis pelo dólar a R$5. Todos nós mesmo. Ele disse governo, Congresso, presidente, ministros e, acredite, opinião pública. Vivemos num país de imensa desigualdade social. A média salarial é de R$2.200. Só 20% dos adultos têm curso superior. O fodão da escola de Chicago é o Paulo Guedes, não é o brasileiro médio. Eu sou formado em História na Uniub, e mesmo sendo aquilo que se pode chamar de influenciador digital, eu não tenho nada a ver com o preço do dólar. Estou tentando sobreviver, gerar emprego. Sobreviver ao coronavírus agora. Mas para não dizer que o Guedes não está fazendo nada, tá fazendo. Mandou uma lista para o Congresso pedindo ajuda nas reformas que ele quer fazer até metade do ano. Mas olha a falta de sintonia. Enquanto ele está lá tentando negociar reformas, a própria SECOM está chamando o povo para ir para as ruas contra o mesmo Congresso, para quem ele está pedindo ajuda. Se botarem, sei lá, 2 milhões de brasileiros na Paulista, mais 1 milhão em Copacabana, encher as ruas das grandes cidades, pode até ser que o Congresso se sinta pressionado e faça na dor e não no amor aquilo que o governo pede. Mas e se o dia 15 flopar, não der certo? Vai adiantar culpar o coronavírus? Isso não é política. Isso não é democracia. Não se governa chegando faca no pescoço do Congresso. Eu acho até válido, sim, cobrar alinhamento da Câmara e do Senado com as grandes questões nacionais. Mas que confiança o Congresso Nacional pode ter num governo que não entrega o que promete e que não representa a maioria da população brasileira? Em termos numéricos, já não representava nas eleições. Somados os votos em outros candidatos e as abstenções, vale lembrar sempre, mais brasileiros disseram não a esse projeto do que sim. Hoje, então, menos ainda. Que tamanho real ainda tem o bolsonarismo? Dificilmente a gente vai saber. Repito, se botarem milhões de pessoas nas ruas, ainda mais com coronavírus, é bem provável que Maia e Alcolumbre ouçam a voz das ruas e eu mesmo vou enfiar minha viola no saco. Mas se o preço é ajudar a espalhar uma pandemia num país economicamente fragilizado e que vai ter mais desafios gigantes pela frente por causa da situação econômica global, meu amigo internauta de todos os dias, sem desejar nenhum mal para o presidente Bolsonaro, sério, não desejo, mas eu sei que o primeiro teste dele do corona deu positivo, por isso é que ele fez o outro mais demorado e o resultado sai amanhã. Então, torcendo, repito, para que dê negativo, porque ele tem mais de 60 e enfrentou cirurgias, e eu sinceramente espero que o presidente esteja bem, seria bom mentir para ele que ele está com o corona, para o próprio governo colocá-lo em quarentena, de preferência junto com os filhos, e se sentar com muita calma e serenidade para negociar com o Congresso saídas para essa enrascada. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative as notificações, dê like ou dislike, torne-se membro e comente.